Lei do gênero, a sétima lei. Loi loi du genre, la septième loi. Então, bem-vindos a todos, né? Mais uma conferência, é a parte 4. Alors, bienvenue à tous. C'est une nouvelle conférence, c'est la quatrième, la partie 4, la quatrième partie. Ficou extenso esse tema, né? Eu tentei enxugar o máximo, mas não deu. Ce sujet, il est assez extense. Valérie, elle a essayé de le réduire le plus qu'elle pouvait, mais on a quand même besoin d'écouter quatre parties différentes. Tá? Então, vamos lá. A lei do gênero, né? O princípio masculino e o princípio feminino existem em tudo. Alors, la loi du genre dit que le principe masculin et le principe féminin existent dans toutes les choses. O gênero se manifesta em todos os planos. Le genre se manifeste dans tous les plans. A sétima lei La septième loi é a frequentemente mais mal compreendida, est souvent la loi la plus mal comprise porque o gênero, parce que le genre, nesse contexto hermético, dans ces contextes hermétiques, ele não se refere ao sexo biológico e nem a papéis sociais. il ne se réfère ni au sexe biologique ni aux rôles sociaux. Ele se refere a dois princípios cósmicos universais, Il se réfère à deux principes cosmiques universels que numa polaridade dinâmica, já vimos a polaridade, né? que dans une polarité dynamique, et nous avons déjà vu la polarité, Eles geram toda a criação. il génère toute la création. O princípio masculino e o princípio feminino Le principe masculin et le principe féminin está presente em todas as formas de existência, sont présents dans toutes les formes d'existence, em todos os planos. dans tous les plans. O princípio masculino é o princípio da iniciação, Le principe masculin est le principe de l'initiation, da projeção, de la projection, da ação dirigida, do foco, de l'action dirigée, du focus, da vontade. de l'envie. E o princípio feminino Et le principe féminin, é o princípio da receptividade, c'est le principe de la réceptivité, da gestação, da nutrição, mais aussi de la nutrition et de la gestation, da intuição e da geração. de l'intuition et de la génération. Nenhum dos dois é superior ao outro. Aucun des deux n'est supérieur à l'autre. Nenhum cria sozinho. Aucun des deux crée seul. A criação exige La création, elle exige que existam ambos, os dois, o feminino e o masculino.
que les deux soient présents, que les deux existent, le féminin et le masculin. No plano físico, gente, vocês estão me escutando? Ah, agora sim, mas parou. Ai, eu vou dar uma pausa. Sabe por quê? Eu tô sem Hum, microfone, perdão. ok. Então, como que funciona o gênero feminino e masculino no plano físico da existência? Alors, comment est-ce que fonctionne le genre féminin et le masculin dans le plan physique de l'existence? Toda reprodução biológica, Toute reproduction biologique, ela necessita, ela requer a polaridade elle nécessite de la polarité entre um princípio ativo e um princípio receptivo. entre un principe actif et un principe réceptif. E a vida emerge do encontro dos dois, do ativo mais o receptivo. Et la vie, elle émerge de la rencontre des deux, de l'actif plus le réceptif. Isso foi o físico, né? Agora eu vou dizer no plano mental. Ça, c'était dans le plan physique. Maintenant, je vais parler du plan mental. No plano mental, o intelecto analítico, o intelectual que analisa, Dans le plan mental, l'intellect analytique, l'intellectuel qui analyse, que é o analítico que ele tem é ligado ao foco, tá, gente? É ligado ao foco. je parle du analytique qui il est lié au focus. Essa é a expressão do princípio masculino da mente, sabiam? Ça, c'est l'expression du principe masculin du mental. A intuição, a imaginação criativa e as percepções holísticas L'intuition, l'imagination créative et les perceptions holistiques, são expressões do princípio feminino. ce sont des expressions du principe féminin. Aqui é o pensamento da mais alta qualidade, ele integra o feminino e o masculino. Ici, c'est la pensée de la plus haute qualité et elle intègre le féminin et le masculin. Uma análise sem intuição é mecânica, Une analyse sans intuition est mécanique e uma intuição sem discernimento é caótica, é o caos. et une intuition sans discernement, c'est chaotique. Vou dar um exemplo aqui, ó. Na tradição da Cabala, né? Je vais donner un exemple. Dans la tradition de la Kabbale, Esse princípio aparece lá na árvore da vida. ces principes, il apparaît dans l'arbre de vie. É a coluna da misericórdia. C'est la colonne de la miséricorde. A coluna da misericórdia é a expansão do masculino. La colonne de la miséricorde est une expansion du masculin. E a coluna do rigor? O que que ela é? Et la colonne de la rigueur, qu'est-ce que c'est? É a contração, é o feminino. C'est la contraction, c'est le féminin. Em equilíbrio, sustentados por uma coluna central, Un équilibre soutenu par une colonne centrale. né?
da sustentação à integração. Cela donne du soutien à l'intégration. Tá? Toda a árvore da vida é um mapa dos dois princípios, masculino e feminino. Tout arbre de vie est une carte des deux principes masculin et féminin. Em outras dogmas, né, aparece o princípio do yin e yang, Dans d'autres dogmes, on voit le principe de yin et yang. né? É o princípio do Tai Chi, né? Que é o principal símbolo do Tai Chi, que é o Yang Yin, e no taoísmo também. C'est le principal symbole du tai chi et du taoïsme. Taoïsme. Taoísmo, isso mesmo. O Yang, tá? É o masculino, é o ativo, é o luminoso. Le yang, c'est le masculin, c'est le actif, c'est le lumineux. E o Yin Et le yin, é o feminino, é o receptivo, a sombra. c'est le féminin, c'est le réceptif, c'est l'ombre. Eles não são como opostos. Ils ne sont pas des opposés. Eles são complementos inseparáveis. Ils sont des compléments inséparables Que se sustentam mutuamente. qui se soutiennent mutuellement. Então, aqui, vou falar um pouquinho do desequilíbrio, né? E da restauração desse feminino e masculino, tá? Alors, ici, maintenant, je vais parler un peu du déséquilibre et restauration de ces principes masculins et féminins. A maior parte do sofrimento individual e coletivo La majeure partie de la souffrance individuelle et collective pode ser rastreada, né? Identificada como um desequilíbrio entre esses dois princípios de gênero. peut être euh, suivie, peut être identifiée comme un déséquilibre entre ces deux principes de genre. A cultura, né? Ou um indivíduo é uma pessoa excessivamente masculina, La culture ou une personne qui est trop dans le masculin, é um exemplo, tá, gente? Isso que eu tô dando, tá? c'est un exemple ceci, Que ela só age, qu'elle agit, ela não escuta, elle a que de l'action, elle n'entend pas, ela quer impor sem receber. elle veut imposer sans recevoir, Ela esgota todos os seus recursos elle épuise toutes ses ressources e perde o contato com a profundidade. et perd le contact avec la profondeur. É o masculino quando ele está muito exaltado. C'est le masculin quand il est trop, très exalté. Ele fica descompensado. Là, il devient décompensé. Se eu tiver uma pessoa, né, um indivíduo excessivamente feminino, Si on analyse une personne, un individu excessivement féminin, ó, alguém perguntou assim, mas tem a ver com sexualidade? Pode traduzir essa pergunta para mim, Gabi, por favor?
Quelqu'un a demandé à Valérie si ça a à voir avec la sexualité? Não. Non. Eu não estou dizendo aqui sobre sexualidade ou homossexualidade ou desvio comportamental de sexualidade ou nova sexualidade. Não está ligado ao sexo, tá, gente? É gênero. Por isso que eu falei que é uma coisa muito confundível. Posso repetir, viu, Gabi? Non, ce n'est pas sur la sexualité ou sur l'homosexualité ou sur une déviation de comportementale de la sexualité, ni sur des nouvelles sexualités, n'est pas du tout lié au sexe. Ici, on parle du genre, c'est pourquoi Valérie, elle a dit au début que c'est très confusable et mais que c'est pas lié à la partie sexuelle. Tá? Então eu vou retomar aqui falando da pessoa excessivamente feminina, ok? Para não perder. Alors, on revient au point où Valérie parlait de la personne excessivement féminine. É a pessoa que só recebe, que não age, C'est la personne qui reçoit seulement et qui n'a pas d'action, que espera sem iniciar nada. qui attend sans rien commencer. Ela permanece em potencial não realizado. Elle reste dans un état d'un potentiel non réalisé. É uma pessoa extremamente feminina. C'est une personne extrêmement féminine. Eu só falei um pouquinho de cada um. Bem pouquinho, assim, bem pequenininho. J'ai abordé que un tout petit peu de chacun. Só esse pouco já dá para perceber que não dá para ser só feminino ou só masculino. Et même ces peu dont j'ai parlé, ça suffit pour comprendre déjà que ce n'est pas possible d'être que masculin ou que féminin. É desequilíbrio se eu for só feminino ou só masculino. É desequilíbrio. Si je suis que dans le principe masculin ou que dans le principe féminin, c'est un déséquilibre. E como eu trato, né, que seria a cura terapêutica aqui, tá? Cura holística, não estou falando de cura médica, nem cura, tá? Estou falando de cura holística aqui, tá? Et alors, comment serait le traitement euh, si on parle de la guérison thérapeutique, de la guérison holistique? Je ne parle pas ici de la guérison médicale. É porque o desvio de gênero não tem remédio para isso, é consciencial, é reforma íntima, iluminada. Parce qu'il n'existe pas des remèdes pour la déviation du genre. Pour cela, ça c'est du niveau de la conscience et ça passe par une réforme intime éclairée. Tá? Aqui, como que ocorre, né, então, essa cura no contexto terapêutico da pessoa? Alors, comment ça se passe, cette guérison? Comment se produit-elle? Alors, dans le contexte thérapeutique de la personne. Então, é preciso restaurar o equilíbrio interior. Il faut restaurer l'équilibre intérieur. Auxiliar essa pessoa, esse humano, a se reabilitar. Aider cette personne, cet humain, à se réhabiliter, Tanto com o seu princípio masculino, tant avec son principe masculin quanto com o princípio feminino. comme avec le principe féminin. É auxiliar a pessoa a agir com discernimento C'est aider la personne à agir avec discernement para receber com abertura
pour recevoir avec l'ouverture, focar com clareza pour se concentrer clairement e intuir com confiança. et avoir de l'intuition avec confiance. Então, de tudo aqui eu falei um princípio masculino e um feminino. Ó. Agir com discernimento. Agir masculino, discernimento feminino. Alors, de tout ce que j'ai dit, il y a le principe masculin et le principe féminin. Agir, mais avec le Discernimento. discernement. Euh, O agir é masculino e o discernimento é la- feminino. L'agir, c'est le masculin et le discernement, c'est le féminin. Focar com clareza. Quem traz o foco? O masculino. A clareza, o feminino. Se concentrer avec la clarté qui amène la concentration, le masculin, la clarté, le féminin. Agora, intuição com confiança. Quem intui é a mulher e o homem é o confiante. Mas o masculino e o feminino estão aqui junto. L'intuition avec confiance. Qui devine, c'est la femme et l'homme, c'est le confiant, mais le confiante. Mais le masculin et le féminin, ils sont ici ensemble. Como que se aplica isso na prática? Comment est-ce que on applique ça dans la pratique? A gente tem que investigar. On doit enquêter Com sinceridade, com honestidade. avec sincérité et avec honnêteté. Qual princípio está desequilibrado em mim? É uma pergunta. Quel principe est déséquilibré en moi? C'est une question. Exerço demais o masculino? Est-ce que j'exercice trop le masculin? Controle? Ação compulsiva? Dificuldade de receber? Contrôle, action compulsive, difficulté à recevoir? Ou você exerce demais o feminino? Ou vous exercez trop le féminin? Dificuldade de agir? Dificuldade de iniciar? Você é passiva? Qual? Difficulté à agir, difficulté à commencer, vous êtes passive? Qual princípio está menos desenvolvido em você? Quel principe est le moins développé en vous? Para poder desenvolver práticas receptivas? Pour pouvoir développer des pratiques réceptives, Tá? Para quem é excessivamente ativo, pour ceux qui sont excessivement actifs, e práticas de ação intencional, et des pratiques d'action intentionnelle, para quem é excessivamente passivo. pour ceux qui sont excessivement passifs. Gente, eu estou procurando aqui quem está com o micro aberto, mas não estou achando. Valérie, elle cherche qui a le micro ouvert, mais elle ne trouve pas. Por isso que eu estou aqui, indo para lá e para cá com a cabeça. C'est pour ça qu'elle bouge un peu, elle cherche. Bom, vamos continuar. On continue. Porque às vezes a pessoa não sabe, né? Fechar. Eu também, às vezes eu também não sei. Parce que parfois, les gens, ils ne savent pas comment fermer leur micro. Então, aqui, no trabalho terapêutico, né? Dans le contexte d'un travail thérapeutique, Por que que eu preciso de uma orientação, né? pourquoi est-ce que j'ai besoin d'une orientation? Para receber. Qual o princípio? Ah,
Quando que eu tenho que utilizar o princípio masculino? Pour recevoir quel principe? Quand est-ce que je dois utiliser le principe masculin? É quando eu preciso de direcionamento, de estrutura, de intervenção? C'est quand j'ai besoin d'orientation, de structure, d'intervention. E quando eu utilizo o princípio feminino? Et quand est-ce que j'utilise le principe féminin? Um espaço de silêncio, a receptividade, a escuta profunda, L'espace de silence, la réceptivité, l'écoute profonde, a alternância desse consciente entre os gêneros. l'alternance de ces conscients entre les genres. É uma arte na sua forma refinada. C'est un art dans sa forme raffinée. E isso não diz respeito a trabalho terapêutico, não estou me referindo a terapeuta. É o trabalho terapêutico que você vai fazer em você. Et ça ne concerne pas la thérapeute, ça concerne le travail thérapeutique que vous allez faire en vous. Tá? Então, aqui, ó, se eu tiver uma orientação, ok, mas se eu não tiver, é assim que eu tenho que buscar. Essa alternância consciente entre os gêneros, entre os dois. Alors, si j'ai une orientation, ok, mais si je n'ai pas une orientation, c'est comme ça que je dois chercher cette alternance entre les deux genres, O masculino e o feminino. le masculin et le féminin. A criação verdadeira da vida, La vraie création de la vie, da arte, da cura, de l'art, de la guérison, exige os dois princípios. demande les deux principes. O que é gerado apenas pelo masculino é imposição. Ce qui est géré que par le masculin, c'est de la imposition. O que é gerado apenas pelo feminino é informe. Et ce qui est généré uniquement par le féminin, c'est informe. A obra-prima, ela emerge, ela surge. La meilleure œuvre, elle émerge Da tensão criativa entre o gênero feminino e masculino. de la tension créative entre les genres féminin et masculin. Então, a integração das 7 leis, Alors, l'intégration de cette loi, tá? Elas são um sistema orgânico elles sont un système organique e interdependentes. et interdépendant Porque há muitas pessoas que confundem as leis universais como princípios independentes. parce qu'il y a beaucoup de gens qui confondent les lois universelles comme des principes indépendants. Eu não posso usar só uma lei e querer que a minha vida avança. Je ne peux pas utiliser qu'une loi et vouloir que ma vie avance. A gente precisa compreender On a besoin de comprendre que na nossa vida que dans notre vie, é independente, é inevitavelmente. c'est inévitable Aplicar um e não aplicar o outro. utiliser, appliquer un et pas appliquer l'autre. Porque um não, Parce que não altera a sua realidade. parce que un, il va pas changer votre réalité.
Vamos relembrar as 7 leis aqui que nós trabalhamos, né? É, On va faire un petit récap. Cette loi qu'on a travaillée ici. a primeira lei é o mentalismo. La première, c'est la loi du mentalisme. O que que ela traz? A realidade é mental. Qu'est-ce qu'elle dit? La réalité, elle est mentale. A segunda lei que veio era a correspondência. La deuxième loi, c'est la loi de correspondance. A correspondência mostrava que a mente, La loi de correspondance montre que le mental ela atua em todos os planos simultaneamente. agit sur tous les plans simultanément. Aí depois veio a lei da vibração. Terceira lei, a vibração, certo? Certes. Après, on a vu la troisième loi, loi de vibration. O que que ela trouxe para nós? Qu'est-ce qu'elle nous a amené? Ela explicou como diferentes estados mentais Elle explique comment des différents états mentaux criam diferentes campos de realidade. créent des différents champs de réalité. Aí veio a polaridade. 4, né? Après, Après, on a vu la loi de la polarité, la quatrième loi, Desculpa, Gabi. Demonstrando que todos os estados existem démontrant que tous les états existent em aspectos que podem ser transmutados. un aspect qui peuvent être transmutés. A quinta lei foi o ritmo. La cinquième loi, c'était la loi de rythme. Ela revelou que esses aspectos se movem em ciclos. Elle a révélé que ces aspects se déplacent en cycle. Aí veio a sexta lei, que era a causa e efeito, né? Après, on a vu la sixième, que c'est la loi de cause à effet, Nos mostrando que toda a ação nesse sistema, né, qui nous a montré que toute action dans ce système tem consequência, tem reação. a une conséquence, a une réaction. E aí vem o que a gente falou agora, né? A lei do gênero, que é a sétima lei, Et là, on a la septième loi, que c'est la loi du genre, que c'est la loi dont on a parlé aujourd'hui, nos trazendo que a mecânica criativa, qui nous montre que la mécanique créative, pelo qual o potencial se torna manifestação, à travers de laquelle le potentiel devient manifestation, usando o feminino e o masculino. en utilisant le féminin et le masculin. Juntas, as 7 leis integradas, juntas, unidas, Ensemble, les unis, les sept lois intégrées, o que que elas formam? Um mapa completo da mecânica da existência. elles forment une carte complète de la mécanique de l'existence. Ela é um guia para navegar nossa realidade com mais consciência. C'est comme un guide qui nous aide à naviguer notre réalité avec plus de conscience, Mais eficácia, mais alinhamento com a ordem natural das coisas. plus d'efficacité, plus d'alignement avec l'ordre naturel des choses. Aqui, estudar as leis, né, Étudier les lois, não é um exercício intelectual, ce n'est pas un exercice intellectuel, é uma prática da vida.
C'est une pratique de la vie e faz parte do conhecimento espiritual et ça fait partie de la connaissance spirituelle, também, porque faz mais parte do desenvolvimento espiritual. aussi parce que ça fait partie du développement spirituel. E eu digo que é uma prática da vida, Et je dis que c'est une pratique de la vie porque se você só assistir isso daqui, parce que si vous regardez seulement ceci, você é um conhecedor das leis. vous êtes connaisseur des lois. E conhecimento não muda o comportamento. Et les connaissances ne changent pas le comportement. O que muda, Ce qui change le comportement, senão fica só informação, né? Armazenada. sinon on aurait que de l'information stockée. Aqui, eu tenho que pegar esse conhecimento e aplicar Ce qui change le comportement, c'est prendre ces savoirs et l'appliquer na minha vida diária. dans ma vie de tous les jours. Mas como que eu posso fazer isso? Mais comment est-ce que je peux faire cela? Ah, como que eu vou fazer? São 7, eu já nem lembro qual que é a terceira vibração. Mais comment est-ce que je vais faire cela? Il y a 7 lois, je me souviens même plus quelle était la troisième. Aqui é só uma dica, tá? Ici, c'est juste une suggestion. Escolha uma lei por semana. Vous pouvez choisir une loi par semaine. Observa como que ela opera na tua vida. Observez comment cette loi agit dans votre vie, Nos relacionamentos, dans les relations, no trabalho, au travail, na saúde, dans la santé, nos ciclos emocionais. dans les cycles émotionnels. E aí, quando você se deparar, encontrar uma resistência, uma dificuldade ou um sofrimento, Et là, quand vous rencontrez une résistance, une difficulté, une souffrance, pergunte a você mesmo: demandez à vous-même, qual lei está sendo contrariada aqui? quelle loi est en train d'être contrariée ici? Qual ajuste de alinhamento eu estou precisando? Quel réglage d'alignement est-ce que j'ai besoin? Que ajuste de alinhamento eu preciso? Quel ajustement d'alignement est-ce que j'ai besoin? Aqui eu vou falar uma coisa pessoal. Ici, je vais mentionner une chose personnelle. Ensinar uma lei para alguém Apprendre une loi à quelqu'un, é a forma mais eficaz de integrá-la na realidade. c'est la façon la plus efficace de l'intégrer dans la réalité. Porque fazer a pessoa compreender Parce que faire l'autre comprendre vai além do intelectual. va au-delà de l'intellectuel. Não há nada na vida de ninguém que escapa a estas leis. Il n'y a rien dans la vie de personne qui échappe ces lois. A questão aqui não é se essas leis operam em vocês. Não é isso. La question ici, ce n'est pas si ces lois opèrent sur vous. É se você opera conscientemente C'est si vous fonctionnez conscientement ou essas leis operam sem seu conhecimento. ou si ces lois opèrent sans votre connaissance. A resposta
La réponse, A diferença entre esses dois estados la différence entre ces deux états, é a diferença entre liberdade e compulsão. c'est la différence entre liberté et contrainte. E aqui nós finalizamos a nossa conferência. Et ici, on termine notre conférence. Valérie, há uma pergunta no chat. Você pode ler, por favor? A mediunidade se manifesta de forma différente entre hommes et mulheres? Il y a une question dans le chat, c'est la médiumnité se manifeste-t-elle de différentes façons entre les hommes et les femmes? Ah, agora vocês me pegaram, hein? Beleza. Vamos lá. A mediunidade, ela não pertence exclusivamente ao homem ou à mulher. La médiumnité, elle ne appartient pas exclusivement à l'homme ou à la femme. Ela floresce principalmente Elle fleurit principalement onde existe sensibilidade, amor, où il existe de la sensibilité, de l'amour, entrega de la rendition e sinceridade do coração. et sincérité de corps. A espiritualidade nos ensina La spiritualité nous apprend que não existem privilégios espirituais ligados ao gênero, qu'il n'y a pas de privilèges spirituels liés au genre, mas sim, mais, mas sim a capacidade de sentir, acolher e servir o bem. mais à la capacité de ressentir, accueillir et servir le bien. Ao longo das experiências da vida, À travers des expériences de la vie, a mulher desenvolveu profundamente la femme a développé profondément a sensibilidade, a intuição e a delicadeza emocional, la sensibilité, la intuition et la délicatesse émotionnelle, o que muitas vezes lhe permite perceber ce que beaucoup de fois lui permet de percevoir com maior profundidade certas vibrações e certas mensagens espirituais. certaines vibrations et certains messages spirituels. Mas isso não diminui o homem. Vou repetir. Isso não diminui o homem. Mais ça ne diminue pas l'homme. Je le répète, cela ne diminue pas l'homme. Cada ser possui potenciais únicos Chaque être possède des potentiels uniques dentro da própria jornada evolutiva. dans son propre parcours évolutif. O mais importante na mediunidade Le plus important dans la médiumnité, não é quem recebe mais, ce n'est pas qui reçoit le plus, como cada pessoa utiliza aquilo que recebe. mais comment chaque personne utilise ce qu'elle reçoit. Então, não existe mediunidade maior ou menor. Alors, il n'existe pas de plus ou moins de médiumnité. Toda mediunidade se torna preciosa Toute médiumnité devient précieuse quando ela é vivida com humildade, quand on la vit avec humilité,
responsabilidade, responsabilité, equilíbrio e amor. équilibre et amour. Porque o verdadeiro médium, Parce que le vrai médium, isso é meu ponto de vista, tá? ça c'est mon point de vue, Não é aquele que apenas recebe o invisível e acredita nele. ce n'est pas seulement celui qui reçoit l'invisible et y croit. O verdadeiro médium é aquele que aprende a transformar Le vrai médium, c'est celui qui apprend à transformer a própria vida sa propre vie em instrumento de luz, en un instrument de lumière, acolhimento de accueil e serviço ao próximo. et de service aux autres. Isso é o verdadeiro médium. Eu espero ter respondido à altura da pergunta. Eu não esperava por essa pergunta. Et ça, c'est le vrai médium. Et j'espère avoir répondu à la hauteur de la question. J'attendais pas cette question. E Valérie, elle pergunta onde teria essa evolução em livros. Gratidão. Et la même personne, elle demande dans quel livre est-ce qu'on peut trouver cette évolution. Agora vocês estão me testando, né? Maintenant, on teste Valérie. Valérie, você foi para. Tá bom, vamos lá. Aqui, essa é a pergunta. Eu acho que isso daí faz parte da pergunta. Me dá um segundo. Eu estou ao Não vivo. sei qual. Eu acho que é a pergunta 300. Você tá me, essa pergunta que você está me fazendo, ela é a pergunta 385. Ó, Gabi, antes de você traduzir, deixa eu fazer uma observação. Eu não tenho certeza do que eu vou dizer, tá? Eu vou dizer página, eu vou dizer qual é a pergunta, mas eu não sei se é. Mas o teor eu sei, tenho certeza, tá? Valérie, elle n'est pas 100% sûre du nombre de la question où elle est, mais le contenu, elle est 100% sûre. Essa pergunta, eu acho que é a pergunta 385 do livro O Consolador. Valérie pense que cette question qui a été posée, c'est la question 385 du livre Le Consolateur. Eu acho que a pergunta é assim, ó. Eu acho. A mulher ou o homem em particular Valérie, elle pense que la question s'est formulée comme ça. L'homme ou la femme en particulier possuem disposições especiais para o desenvolvimento mediúnico? Eu acho que é isso. ont des dispositions spéciales pour le développement médiumnique? Elle pense que c'est comme ça que c'est formulé la question. Deve estar na página 250, 251. O livro Consolador, ele foi escrito por Francisco Cândido Xavier. Le livre de Consolateur, Valérie, elle pense que c'est autour de la page 250-251 et lui, il a été écrit par Chico Xavier E psicografado e ditado por Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel, avec l'esprit Emmanuel. tá? Eu acho que ele fala assim: não existem propriamente privilégios para, para os que encontram em determinada situação. Valérie pense qu'il dit qu'il n'existe pas de privilèges pour ceux qui sont dans une situation déterminée. Valérie, alguém colocou a resposta, foi a Célia, inteira no chat e é o que estás a dizer. Porém, vence seus labores quem detiver maior percentagem de sentimento. E aí ele fala que a mulher tem uma evolução de sensibilidade em todos os climas e situações ou algo parecido. Foi um bocadinho demais para eu traduzir. Não, tá tudo bem. Vamos ler a pergunta.
É porque Tous abre. Vê o chat, por favor, Gabi. Então, vamos ver no chat o que está escrito. Vamos lá. Alguém colocou. Se alguém colocou. Tout ce que Valérie a dit, Célia, elle a gentiment écrit dans le chat. On pourrait aussi mettre dans le groupe après, en portugais et en français. C'est la question 385, comme Valérie pensait, et c'est justement la réponse que Valérie nous a donnée. Pode ler tudo aí, Gabi. Ó, tá? É isso mesmo. Eu acho que é isso, ó. Vamos lá. A mulher ou o homem em particular possui predisposições especiais para desenvolvimento mediúnico? Resposta de Emmanuel. No capítulo do mediunismo, não existem propriamente privilégios para que se encontram em determinada situação. Porém, vence nos seus labores quem detiver a maior porcentagem de sentimento e a mulher para a evolução da sua sensibilidade em todos os climas e situações. Através dos tempos, está na atualidade em esfera superior ao homem para interpretar com mais precisão e sentindo de beleza as mensagens do plano invisível. Então é isso mesmo. Pode traduzir, por favor, Gabi. É a hora que eu estava falando, Gabi. Si, si, dame un minute porque es demasiado complexe. Alors, la traduction, c'est dans le chapitre du médiumnisme, il n'existe pas à proprement parler de privilèges pour ceux qui se trouvent dans une certaine situation. Cependant, celui qui triomphe dans ses travaux est celui qui possède le plus haut pourcentage de sentiments. Et la femme, par l'évolution de sa sensibilité dans tous les climats et situations à travers les temps, se trouve actuellement dans une sphère supérieure à celle de l'homme pour interpréter avec plus de précision et de sens de la beauté les messages des plans invisibles. Obrigada. Quem colocou foi a Célia, né? Então, gratidão, Célia. Gratitude à Célia. Então, então ficou respondido aí, né? Tenho que responder mais alguma coisa? Alors, ça a été répondu. Est-ce que c'est tout bon pour tout le monde? Est-ce qu'il y a d'autres questions? Aqui, onde teria essa evolução no livro, já falei, né? Então, é o livro Consolador. Já já eu coloco lá no grupo, eu vou pegar o meu livro do Consolador ali e eu coloco qual página que tá? Coloco para todo mundo qual página que tá mesmo, tá? La, E, Valérie, elle va mettre dans le groupe de conférences aussi ces extraits avec la page et le livre. tá? E aí eu vou pedir ajuda, né? Porque eu vou colocar a página, eu só tenho o livro em português, eu não tenho o livro em francês, infelizmente, tá, gente? É um ótimo livro mesmo. Et là, Valérie, elle a le livre que en portugais, mais elle va mettre la page quand même. Eu vou encerrar a palestra e vou responder uma pergunta que não é da conferência, tá? Mas eu vou responder. Je vais terminer la conférence et je vais répondre à une question que ne fait pas partie de ces thèmes. Gratidão a todos, tá? E Merci à que possamos aplicar na nossa prática diária cada lei, tá? et qu'on puisse appliquer dans notre vie chaque loi. Eu vou ver se eu coloco alguns exercícios para deixar no grupo, né? Das práticas das leis, tá?